algum último vlog, não sei se foi no primeiro ou no segundo, que eu terminei recentemente a minha pesquisa de dissertação, eu defendi a minha pesquisa de mestrado, e eu sinto que desde que esse período da minha vida acabou recentemente, eu tô com um pouco de dificuldade de me concentrar, um pouco de dificuldade de voltar a fazer coisas que eu gosto de fazer. E sinto que eu passo muito tempo ociosa no celular. O que não seria um problema pra mim se fosse algo que eu percebesse que eu tô fazendo porque eu quero, porque eu gosto. Eu acho que também, né, rolar ali o celular pode fazer parte de um tipo de descanso, ainda que um pouco com muitos estímulos, não sei, mas não é algo que tem me deixado satisfeita. Então eu tenho sentido muita dificuldade em voltar para atividades que eu gosto de fazer. Então atividades como ler, ver filmes, eu sinto que eu ainda tô com uma concentração muito baixa para essas coisas. Quero conseguir voltar a ter um hábito de leitura, mas não como uma obrigação. Tem um fio de cabelo fora do lugar. Ele vai continuar fora do lugar. Assim ficou pior. Acho que pra esse lado é melhor. Quero voltar a ter ali um hábito de leitura, mas não como uma obrigação. E sim como algo que eu quero fazer, entendendo que eu gosto muito de ter esse hábito de leitura. E dos últimos livros que eu li, muitos foram para trabalho, e eu queria ler algo simplesmente porque eu escolhi ler aquele livro e não porque eu tenho uma obrigação com ele, seja para as aulas, enfim. Chegou recentemente aqui em casa um livro que eu já comecei a ler e eu sinto que ele tem bastante potencial para ser um livro que vai fazer com que eu veja ali novamente um prazer na leitura e não simplesmente para trabalho ou para alguma outra obrigação. Chegou aqui para mim, então, O Amor é um Monstro de Deus, e eu achei essa capa maravilhosa. Ele chegou aqui em casa ontem à noite e já ontem mesmo eu comecei a ler, porque eu fiquei curiosa, eu achei a capa muito bonita, eu já falei que eu sou atraída por capas bonitas e eu achei que seria... Eu peguei assim, na verdade, só pra folhear, e quando eu vi eu já tinha lido pouquíssimas páginas, né, mas me senti interessada por ele. E eu decidi então fazer um vlog de leitura como uma forma de criar um compromisso comigo mesma, entendendo que eu preciso, né, não diria obrigações, mas eu sinto que para eu fazer algo, eu preciso firmar aquele compromisso. E eu quero voltar a ter esse contato com a leitura, então eu pensei em fazer um vlog de leitura como uma forma de firmar esse compromisso comigo mesma. Tá fazendo sentido? Não sei se está, porque também não quero que pareça que eu quero voltar a me obrigar a ler, porque não é. Muito mais porque eu sinto que meu cérebro derreteu, se foi, e com ele talvez tenha ido toda a minha concentração. A minha concentração foi toda para a minha pesquisa de mestrado. Eu quero recuperar a minha concentração para coisas que eu gosto. Enfim, dito isso, né, chegou aqui em casa ontem. Ele é da editora Arquipélago e, pelo que eles me contaram, é o primeiro livro de ficção do catálogo. É de uma escritora argentina. Não sei se já comentei, mas eu diria que a literatura argentina é uma das minhas favoritas. Já comentei que a Mariana Enríquez é a minha escritora contemporânea favorita, mas eu sinto que, por mais que eu tente, durante as minhas aulas, né, eu sou professora de língua espanhola, durante as minhas aulas, falar sobre uma quantidade diversa de países, porque quando a gente fala de ensino de língua estrangeira e quando a gente fala de ensino de espanhol, é muito comum que a gente tenha ali uma associação muito grande, muito forte ainda com a Espanha. Então eu sinto, né, que eu tento muito mostrar para os meus alunos outros, né, países que não a Espanha. Porém, eu sinto também que eu acabo muitas das vezes sempre voltando para a Argentina, seja em relação à viagem, seja em relação à literatura. Enfim, eu penso que esse livro pode ser um caminho para que eu veja ali novamente a leitura como um hábito de prazer e não como uma obrigação, esse ler para elaborar uma pesquisa, esse ler para escrever sobre algo, que foi o que eu vim fazendo ao longo dos últimos 2 anos. Leio para pesquisar, leio para escrever, leio para ter embasamento, e eu quero ler simplesmente porque eu quero ler. Sobre o que ele fala. Basicamente, imaginem que a gente tem uma greve, só que essa greve ela se dá em um cemitério. Se eu não tenho nenhum funcionário num cemitério, como é que a gente faz, então, com as pessoas daquela região que faleceram recentemente? Ou como é que a gente faz também com o cuidado daquele lugar, entendendo que ele precisa de um cuidado, de uma manutenção constante? Então, a gente tem um cenário de greve, né, nesse cemitério. E esse cenário de greve, ele acaba fazendo com que as moscas, elas
se multipliquem, elas se reproduzam, elas estão ali aos montes, indo não só no cemitério, mas também para as regiões próximas ao cemitério. E ao saber disso, as pessoas elas começam a se questionar por onde essas moscas passaram. Então tem essa mosca que está aqui na minha casa, é uma mosca de um morto, é uma mosca que encostou em um morto, é uma mosca que encostou em um caixão. E eu só li o capítulo 1, fala justamente sobre essas moscas. Porém, a história não seria, né, só isso. Terminei o capítulo As Moscas, na verdade, e sigo então para o capítulo A Mãe. Entendendo então também que tem ali uma relação com uma maternidade, enfim. Tô muito no início, não sei muito bem sobre o livro, o que comentar sobre o livro, mas queria então deixar aqui firmado esse compromisso comigo mesma de que quero muito ler esse livro e quero tentar fazer dele a minha trajetória de me reconectar com a leitura de um modo que não seja pela obrigação, de um modo que não seja por esse universo da academia. Vou ler então para vocês um pouquinho da sinopse, para ficar um pouco mais claro sobre o que se trata o livro. Toda mãe vem de outra mãe, que nasceu de outra mãe. E a corrente se estende em direção ao passado e se prolonga e se estende, e não deixa que a luz passe entre seus elos. Cada mãe em direção ao passado é menos mãe e mais selvagem, mais bestial. Cada mãe em direção ao passado é mais caverna e casebre à beira de rios que ainda não têm nome. Cada mãe em direção ao passado é mais caça e sangue de animais nas mãos, mais intempérie, mais infecções, menos conquista, menos Deus e mais acasalamento. Cada mãe em direção ao passado morre mais jovem do que aquela que engendra. Vocês estão vendo meu cachorro aqui? Bom, é isso. Eu vou tentar ler mais ou menos... Tô sendo atacada. Eu vou tentar ler mais ou menos 30 minutos por dia. Eu vou registrando aqui pra vocês e ao longo da semana eu conto um pouco mais do que eu achei. Né, Joca? O que você acha disso? Você acha uma boa ideia? Lê ali pro pessoal. Joca. Olá! Hoje eu fui ao médico e aí eu aproveitei para comprar algumas coisas que eu tava precisando em uma loja que tinha lá perto. Eu vou abrir com você. São coisas pra casa mesmo. Aqui a gente guarda muitas coisas nessas prateleiras e não... A gente tem os armários, né? Mas a gente também guarda muitas coisas que a gente usa mais nas prateleiras. Então eu tava querendo uns potes, assim, pra guardar algumas coisas que eu uso, né, todos os dias. E tem uma loja aqui perto de casa, não sei o nome, mas eu sei que ela tem em diferentes shoppings, né, aqui por perto. Que esses potes de herméticos, enfim, que costumam ser caros, são até bem baratos. Acho que esse aqui foi R$15. E aí eu comprei dois, já tenho alguns aqui, que eu uso pra colocar cacau, e aí eu queria fossem iguais. Eu já tinha procurado antes e não tinha achado. Comprei outro dele, só que um pouco menor, pra botar... O que eu quero botar aqui mesmo? Já até esqueci. Misturas de fibra, né? Psyllium, chia, linhaça, enfim. Eu queria um menorzinho, só que combinasse. Comprei também um negócio pra botar papel toalha. Ele não é extremamente necessário, mas aqui em casa a gente tem um grande problema com o papel toalha, porque ele sempre sobe. Ele nunca tá onde deveria estar, que é na cozinha. Tem um cachorro, então, enfim, se ele suja alguma coisa, às vezes a gente acaba limpando o papel toalha, enfim. E eu sinto que se eu tiver um lugar fixo pra colocar o papel toalha, ele vai parar de sumir. Pode ser que não faça sentido, mas foi só R$5, então eu achei que faria sentido. Comprei também isso daqui pra azeite, porque eu odeio quando
Cadê o azeite? A embalagem do azeite, isso aqui é um objeto de luxo, né? Que está extremamente caro. Mas eu odeio que a embalagem faz com que saia muita coisa. Ou eu que não sei usar, ou eu que sou burra. E como é muito caro o azeite, não quero ficar usando em grandes quantidades. E aí eu tinha visto alguém falar sobre isso aqui, que é pra você borrifar o azeite. Aí eu comprei. Foi R$10. E acho que vale se eu for poupar azeite. Porque azeite tá muito caro pra ficar comprando à toa. Isso aqui eu precisava? Não. Mas eu achei muito bonitinho. Que é uma vela. Foi, sei lá, R$5. E parece muito uma vela, por mais que não seja realmente uma vela. Não sei se dá pra ver que aqui é uma luzinha muito falsa, mas parece muito uma vela. E aí eu amei e comprei. Eu também tava precisando. Cabelo cacheado tem que ser penteado, tem que ser finalizado com ele úmido. Não pode ser finalizado com ele quase seco. E eu moro num lugar que é muito quente, então você sai do banho, seu cabelo já secou. Então eu comprei isso aqui pra eu conseguir sair do banho, né, me arrumar ali com calma e depois borrifar água no cabelo. O cabelo cacheado tem que ser finalizado molhado. Comprei isso aqui também pra pendurar a toalha, porque eu não queria furar, não quero furar a parede. É um vaso. Ele é bem simples, mas eu achei que ia cumprir sua função. Ele é bem simples, de vidro, foi R$20. E eu queria pra colocar um bambu da sorte que eu tenho ali, que tá num potinho de plástico. Só que o bambu tá crescendo, então ele já... O pote, né, de plástico já não aguenta mais o peso, né, do bambu. Deixa eu pegar pra mostrar. Então eu queria tirar ele daqui, porque ele já tá crescendo. Ele já tá meio pesado pra esse que é de plástico. Eu queria pra botar aqui. E assim, R$20 eu achei que valia a pena. Queria um outro que era mais bonito? Queria, mas ele era R$150. Aí eu pensei, não, 20 tá bom. Cachorro, o que você está fazendo? Não. As coisas que eu comprei, como eu fui ao médico, esperei bastante, li bastante, já passei da metade do livro que eu comentei que eu tava lendo. Daqui a pouco eu volto pra falar um pouco mais sobre ele. Tô gostando bastante. Confesso que eu achei que a história das moscas, ela ia aparecer um pouco mais, dando ali um tom um pouco mais sombrio. Foi mais no início, no primeiro capítulo, né, que se chamava justamente As Moscas. Elas aparecem, mas eu confesso que, enfim, esperava um pouco mais acerca desse tema. Até agora, não retornou de uma forma tão significativa, né? Mas vamos ver, tô gostando muito do livro. Depois eu volto pra falar mais sobre ele. Olá, eu terminei a leitura desse livro aqui e eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Olha o meu cachorro. Eu gostei bastante da leitura e, como eu falei, esse ano ele tem sido um pouco mais lento para mim em relação à quantidade de livros que eu li, a quantidade de livros que eu estou lendo por mês. Então eu acredito que esse foi um dos livros que eu consegui ler mais rápido esse ano. E não tanto pensando na velocidade, mas sim entendendo que isso pode ser um reflexo também do quão entretida eu fiquei com ele e do quão interessada eu fiquei na história. Mas acho que isso se deve também ao fato dele ser um livro muito curtinho, ele tem 150 páginas, e algumas páginas são compostas por um único parágrafo, ou até mesmo só um finzinho de parágrafo, então é um livro bem curto, dá pra ler bem rápido, e eu acho que acaba sendo bom também quando a gente quer sair dessa ressaca literária. A história basicamente se passa em torno de uma família que vive em um pequeno povoado e tem a mãe como uma figura central, poderosa e também pouco temida. Mas eu acho importante ressaltar que o livro ele é narrado a partir da perspectiva da filha, o que justifica essa visão da mãe como uma pessoa um pouco mais temerosa. Essa mãe, então, ela tem 2 filhos que para ela e nas palavras dela são uma desgraça por diferentes razões. E a gente conhece um pouco mais a perspectiva dessa filha, que é considerada uma mulher feia, descomunal, desproporcional também por ser extremamente alta, de acordo com as descrições físicas que aparecem aqui. Essa é uma visão que ela tem dela
mesma, mas muito por causa da mãe e também por causa das pessoas do povoado. Esse é um vilarejo onde não acontece muita coisa, até que chegam dois homens que na descrição da personagem principal são muito brancos e falam uma outra língua. E de certo modo, esses dois homens mudam um pouco tanto a vida do povoado como a vida dessa personagem. Eu diria que eu gostei bastante, tem personagens muito interessantes aqui. A própria mãe, a filha, o irmão e o pai, que são personagens que aparecem menos, mas tem uma passagem ainda que curta, muito significativa. Mas eu confesso que eu esperava um tom talvez um pouco mais sombrio, acho que muito por causa do primeiro capítulo, que narra e descreve aquela greve no cemitério e as moscas, né, que tomam conta do povoado. Eu diria que tem esse tom um pouco mais sombrio, mas é um sombrio ali do cotidiano. E eu tava esperando um horror um pouco mais fantástico, talvez. Saindo desse livro, eu também terminei recentemente Voladoras, mas eu quero falar sobre ele em um outro vlog, talvez. Esse aqui é o livro do meu clube de leitura e conversação. Eu sou professora de espanhol, como eu já comentei, e a gente tem um clube onde a gente sempre lê um livro da literatura latino-americana e se encontra para falar em espanhol sobre as nossas impressões. O encontro vai acontecer essa semana e eu espero em breve falar mais sobre esse livro aqui também. Mas eu confesso que eu amei. Alguns contos aqui com certeza se tornaram meus favoritos. Em breve eu vou começar a ler Nuestra Senhora de la Soledad. Eu não sei, na verdade tem esse livro em português, mas eu acho que ele tá fora de circulação porque eu não encontro. O meu ele é em espanhol, eu ganhei de uma aluna minha, não sei se tá dando pra ver. Ela foi pro Chile e trouxe pra mim, que é da Marcela Serrano, uma escritora chilena. E esse vai ser o próximo livro do meu clube de leitura, então eu tô pensando em fazer vlog de leitura sobre ele. Eu gostei muito dessa ideia de trazer as minhas impressões enquanto eu tô lendo, e eu acho que foi muito prazeroso pra mim e pode ser uma forma de fazer com que eu me reconecte com a literatura, não só pro trabalho, mas também pensando que é algo que eu gosto de ter na minha rotina. Bom, é isso então, em breve eu volto pra falar sobre esses dois livros. Talvez eu faça um vídeo só pra falar sobre Voladoras, se tiverem interesse, e espero fazer um vlog de leitura sobre esse livro aqui. Tchau, tchau!